Bem, gente, vamos lá. Começando, como eu já afirmei, nós trabalharemos hoje com controle difuso de constitucionalidade, que é também, né, o sistema difuso, ou também chamado de via incidental, né? Então, como vocês já sabem também, se trata de uma forma de controlar a constitucionalidade das leis que se dá dentro de um processo concreto, dentro de um caso concreto, de uma situação específica. É um processo, a rigor, como qualquer outro processo que nós estudamos até agora no curso, né, que vocês têm em processo civil, especialmente, tiveram em processo civil, é aquele processo de A contra B, aqueles exemplos clássicos, autor contra réu, requerente, requerido. Essa mesma estrutura processual que vocês já conhecem, ela pode conter em seu bojo o controle de constitucionalidade, ou seja, no campo do direito, ou naquilo, até porque a cisão direito e fatos, ela é bem duvidosa, mas no campo eminentemente jurídico, para usar a nomenclatura clássica, ali se discute a constitucionalidade ou não de determinada lei ou de determinado ato normativo, certo? Então, é desse tipo de processo que nós falaremos hoje, como é que se dá o controle de constitucionalidade aí, joia? Basicamente, a nossa aula pretende responder a essas perguntas, como eu já adiantei para vocês, mas que falo dessa forma porque outras pessoas não estão na aula e vão assistir depois de modo gravado, mas basicamente a nossa aula pretende responder a essas três grandes questões. Tá? Quem é que pode suscitar a inconstitucionalidade? Onde ela pode, então me refiro a qual órgão, em que órgão pode estar o processo para que a inconstitucionalidade seja suscitada, ou a questão constitucional seja suscitada. Também, quais normas podem ser objeto do controle incidental. Joia? Aqui, sinônimo de controle difuso. Bem, vamos por partes. Quando eu falo em controle difuso, eu me refiro a um controle difundido, a um controle que alcança vários elementos, de forma indeterminada, por assim dizer, não quer dizer que indeterminável, mas de forma indeterminada quem é que efetivamente vai poder fazer esse controle. É a própria ideia de difuso mesmo, de difusão, de alcance amplo, de maior alcance. Tá? Essa ideia de difusão, de difundir, significa difundir a competência, difundir o poder para se declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Então, a Constituição brasileira, ela disse que todo e qualquer juiz ou tribunal terá o poder de declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos normativos. Então, a primeira pergunta, quem é que pode suscitar, vai ser respondida no item abaixo, mas a pergunta é quem é que pode dizer o direito. Nesse caso, dizer o direito constitucional é qualquer juiz ou tribunal, tá? Desde que esteja no caso concreto. O STF, já recordo aqui vocês, o STF tem ambas as competências, tanto a de decidir a inconstitucionalidade em controle concentrado, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, e também tem o poder de fazer o controle de constitucionalidade por ocasião do julgamento de um processo que começou em primeira instância, de um caso concreto, ou seja, tem também a competência para o controle difuso. Tá? Os demais não, os demais têm apenas a competência para o controle difuso, porque não são cortes constitucionais. Quem é corte constitucional efetivamente é o STF. Tá joia, gente? Então, como eu coloquei aqui, qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle, inclusive o STJ. Por que é que eu coloquei inclusive o STJ, gente? Porque dentro do processo civil, dentro do processo penal também, mas vamos pensar dentro do processo civil, o que é que vocês vão encontrar primeiro, a disciplina chamada recursos, ou meios de impugnação às decisões judiciais. Vocês vão aprender que a estrutura do judiciário brasileiro, ela vocês já aprenderam de certa forma, mas isso vai ser retomado, tem primeira instância, então juízes de comarcas ou de subseções, quando a gente trata de justiça federal, que é o processo civil, né? Um segundo grau, que é uma segunda instância, que é dos tribunais, no caso dos estados, tribunais de justiça, no caso da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal.
E depois daí, ou vai e/ou STJ e STF. É errado pensar que ele vai para o STJ e depois para o STF, como se o STF fosse uma quarta instância. Não existe essa lógica, pelo menos não necessariamente. Comarca, Tribunal de Justiça, STJ, STF. Não é assim. Em geral, no processo civil é comarca, Tribunal de Justiça e aí STJ, STF. Por quê? Porque ao STJ compete a guarda, a proteção, ele é o guardião da legislação federal infraconstitucional. É do STJ o poder de dar a última palavra, a última interpretação sobre o direito infraconstitucional federal. Eu diria nacional, não federal, mas os dois, né? Nacional e federal. E ao STF compete a guarda da Constituição. Portanto, existe um recurso para cada tribunal. Se o teu processo começou em União da Vitória, foi para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e aí ele tem tanto questões constitucionais quanto infraconstitucionais, as questões infraconstitucionais vão ao STJ, as questões constitucionais vão ao STF. E não tem conflito a princípio, eles têm competências diferentes. Joia? E aí você pode pensar, então o STJ não poderá fazer o controle de constitucionalidade porque compete ao STF fazer. Então, eu digo, tem sim competência, embora o objeto não seja propriamente esse, certo? Se o STJ se depara com uma situação, ele simplesmente não pode ignorar e passar por cima e mandar cumprir lei inconstitucional, certo? A declaração propriamente dita acaba acontecendo no STF e outras situações, mas o STJ também pode fazer essa análise. Tudo bem? Qual é a finalidade de um processo em controle difuso? Finalidade 1, defender, proteger direitos concretos ou direitos subjetivos, direitos das partes. Em seguida, proteger ou garantir a supremacia constitucional. Tá? Essas são as duas finalidades. A finalidade principal, proteger direitos, tutelar direitos subjetivos. Segunda, assegurar a supremacia constitucional. Então, não se trata de uma ou outra, mas apenas um grau de preferência, um grau de predileção em termos de finalidade. Joia até aqui, gente? Quem é que pode, dentro do processo... Então, vocês já entenderam que, qualquer juiz ou tribunal pode declarar a incompetência, pode declarar a inconstitucionalidade. 2, a finalidade é proteger o direito subjetivo das partes e, em seguida, a supremacia da Constituição. E agora nós vamos para um terceiro momento, que é quem é que pode efetivamente suscitar a inconstitucionalidade. Dentro do processo, quais são os sujeitos que poderão efetivamente dizer, olha, essa norma é inconstitucional. Quem é que tem legitimidade para isso? Pois eu lhes digo, qualquer das partes. Qualquer parte poderá pedir ao juiz que reconheça a inconstitucionalidade de uma norma. Seja o autor, em aulas atrás eu dei o exemplo do Juarez, eu disse, olha, o Juarez autuou ali e tal, ou eu posso demandar contra ele, pessoalmente, né? Mas, enfim, contra qualquer um de vocês, eu posso pedir para ser declarado extinta ou nula ou qualquer coisa, enfim, mas que eu esteja desobrigado a cumprir determinado compromisso, determinada obrigação com alguém, porque o fundamento dessa obrigação é inconstitucional. Então, eu, como autor, posso pedir. Como também pode acontecer do réu pedir, porque, de repente, ele é demandado, e ele pode dizer, olha, eu não cumpri essa obrigação aí. Por quê? Porque a base sobre a qual se assenta o pedido do autor é inconstitucional. Essa norma é inconstitucional. Ou seja, tanto o autor quanto o réu podem suscitar. Joia, não tem nenhum problema, nenhuma restrição nesse sentido. Qual é o parâmetro? Então, se eu estou dizendo que essa norma é inconstitucional, qual é o meu parâmetro aqui no controle difuso? Né? O meu parâmetro é a Constituição da República, nós já falamos disso, que ela tem as partes, o preâmbulo, a parte definitiva, a parte provisória. O preâmbulo não tem força normativa, portanto não é parâmetro, mas partes definitiva e transitória são sim
ou compõem o bloco de constitucionalidade, são normas de referência. E também tratados internacionais, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovadas, incorporadas no nosso ordenamento com o mesmo procedimento legislativo, o mesmo processo legislativo das emendas constitucionais. Então, no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é votação em 2 casas, em 2 turnos, aprovação não por maioria absoluta, né? A gente também já viu isso, mas por 3/5 dos votos. Tá bom? Vamos lá. Legitimidade e parâmetro continua aqui. E isso aqui tem uma importância. Por que você vai dizer, professor, por que você disse isso se a gente já tinha aprendido? Porque tem algumas questões importantes aqui para serem discutidas dentro do processo que diferencia, ou tem nuances do controle difuso com concentrado. No controle concentrado, abstrato, lá no STF, a norma deve estar em vigência. Ou seja, tem o artigo X que está em vigência, e o Procurador-Geral da República, por exemplo, vai ajuizar uma ADI para que seja declarado inconstitucional esse artigo. Ele deve estar em vigência. Se de repente vier a ser revogado esse artigo, está no vazio. Não tem finalidade mais. Perdeu o objeto a ação, certo? Então, somente norma em vigor pode ser objeto de análise de controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado. Tudo bem? Até porque a finalidade é assegurar a supremacia da Constituição. Se o Legislativo foi lá e revogou aquela lei, quer dizer que outra forma de controle repressivo já foi exercida, mas pelo Legislativo, não pelo Judiciário, que é um pouco daquilo que a gente já viu aulas atrás, tudo bem? Já no controle difuso é diferente. No controle difuso pode ser que o artigo X tenha sido revogado, mas o artigo X disciplina a relação jurídica discutida no processo, tá? A relação jurídica discutida no processo, dizendo, olha, tempus regit actum, né? Ou seja, o tempo rege o ato, rege o ato jurídico, e, portanto, é ele que se aplica, por mais que ele venha a ser futuramente revogado. E, nesse sentido, o juiz, justamente porque ele se depara com um direito subjetivo das partes, porque ele está ali para tutelar o direito subjetivo das partes, é que ele vai precisar analisar, vai ter que voltar e analisar, ainda que revogado, o artigo X, que embasa, então, nessa hipótese que eu levanto para vocês, vai ter que analisar se aquele artigo era ou não inconstitucional. Se ele era constitucional, a parte está obrigada a cumprir. Se ele era inconstitucional, paciência. Além de estar revogado hoje, quando estava em vigor, era inconstitucional. Portanto, não se aplica. Tudo bem? Joia? Dei um exemplo para vocês ali, enfim, dei uma olhadinha ali. E qual é o efeito dessa decisão proferida em série de controle difuso? Você já sabe. A rigor, esse é um efeito inter partes, entre as partes, tá? O que não existe lá no controle concentrado, porque não existem partes. Então, não tem como falar que o efeito é entre as partes. O efeito inter partes aqui se limita às figuras de autor e réu. Ah, professor, mas o vizinho. Ah, professor, mas as pessoas em mesma situação. Ah, professor, mas... Não. Se trata de um processo de caráter individual, com autor e réu, nós falamos que a sentença possui limites, tá? Possui limites. Vocês aprenderam já lá no processo civil que ela possui, além dos limites objetivos, né, que estão lá no pedido, para não ser citra, ultra ou extra petita, ela também tem limites subjetivos, no sentido de dizer que os elementos identificadores da ação, dos elementos identificadores da ação, um deles são as partes, e as partes estão obrigadas. Quem não compõe o processo não está obrigado a ele, não está obrigado à sentença ou a quaisquer decisões que sejam proferidas nele, né? Salvo se direcionar para terceiro, tá? Mas não é... Não respinga, eu ia dizer, fiquei com medo de usar essa expressão, mas bem paranazão mesmo, não respinga, não reflete, não alcança pessoas que não compuseram o polo passivo ou o polo ativo da ação. Enfim,
Esses são os efeitos que vocês já sabem. Vocês também já sabem que a sentença possui 3 elementos, eu coloquei ali para vocês, só para vocês recordarem: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Em um controle difuso, o juiz não tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, ou seja, ele não vai relatar, não vai fundamentar e vai dizer no final: isto posto, declaro inconstitucional o artigo X da lei número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí a música eu não vou falar, tá? Ele não vai dizer isso. Porque o objetivo da parte não é ver declarada inconstitucional aquela norma e ponto. Ele quer ver se ele vai ter uma decisão de procedência lá no dispositivo ou de improcedência. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade, ela está antes, ela está na causa de pedir, que a gente diria que é na causa de pedir próxima, né? Mais próxima do pedido. A remota são os fatos. Na causa de pedir próximo. A inconstitucionalidade é aqui que o juiz vai. Então, olha, a primeira parte é relatório, segunda parte é fundamentação. Dentro da segunda parte, ele vai discutir a análise legal e constitucional, e se ele reputar inconstitucional a norma, lá embaixo no dispositivo, na terceira parte, ele vai dizer: se é o autor quem suscitou e é inconstitucional, ele vai dizer: julgo procedente o pedido do autor, porque, conforme fundamentação, a lei é inconstitucional. Ou, no caso, se o autor entrou com o pedido e o réu alegou inconstitucionalidade, e o juiz aqui na fundamentação diz que ela é inconstitucional, nessa análise, ele vai dizer no dispositivo: julgo improcedente o pedido do autor. Por quê? Porque o pedido dele se baseia em lei inconstitucional. Joia? Então, é por isso que eu coloquei aqui. A inconstitucionalidade é a causa de pedir, ela não é o pedido propriamente dito. Entende? Não é o pedido propriamente dito. Lá na tua petição, você vai dizer dos fatos do direito, vai dizer: olha, nessa situação é inconstitucional, do pedido. Você não pede a declaração de inconstitucionalidade, ponto. Você vai pedir que seja julgado procedente o pedido para declarar extinta a obrigação ou para obrigar a parte, enfim. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu coloquei uma observação: professor, mas e se for no STF? Calma, se for no STF, controle difuso, não concentrado, ó, pá, derruba o concentrado aqui. Se for difuso no STF, também é interpartes. Não faz diferença nenhuma em termos de processo. É interpartes e ponto. Mesma situação. Tá? Se litigamos Juarez e eu, seja com uma sentença do juiz de união da vitória, seja com um acórdão do Supremo Tribunal Federal, se é um processo entre duas partes, é interpartes os efeitos. Existe uma hipótese de estender esses efeitos, mas a gente vai ver adiante, tá bom? E não é o STF quem vai fazer isso, e nada. Efeitos da decisão ainda, a gente continua, tá? A gente continua aqui. Lembrando, lei inconstitucional é nula. Lei inconstitucional nunca valeu. Lei inconstitucional é extirpada formalmente do mundo jurídico, mas materialmente nunca produziu ou nunca deveria ter produzido efeitos. Isso é fundamental. Não é básico, mas isso é fundamental. Nesse caso, como regra, como lógica, se demandamos Juarez e eu, basicamente o que é que vai acontecer? O juiz diz: olha, essa obrigação foi feita com base nessa lei, desde que ela nasceu, essa lei ela é inconstitucional, ponto, acabou. Efeitos ex tunc, portanto, retroage. Retroage, a rigor retroage. Não tem modulação nenhuma, retroage. Isso é automático. Se o juiz não fala nada, isso é automático. Ponto. Acabou. Certo? No entanto, tá? No entanto, se de repente, por razões de segurança jurídica, urgência, aquela coisa toda que a gente já falou, retroagir seja o perigo, o que é que se faz? Se pensa daqui em diante. Então, é possível modular os efeitos. Essa modulação temporal pode ser de efeitos ex nunc, portanto, não retroage a partir da decisão, ou pro futuro, ou seja, designa uma data a partir da qual poderá vir a fazer efeito ou ter efeito aquela decisão. Joia? Tranquilo até aqui, né? Coisa que nós já vimos. E é possível, tá? É possível essa modulação em controle difuso,
por aplicação analógica do artigo 27 da Lei 9868 de 99, tá? 9868 de 99. Então, eu até coloquei ele para vocês, que diz assim, e a gente está no controle difuso, tá falando, chega lá no STF, mas o STF pode modular, para dar um exemplo só, no controle concentrado, mas não pode no controle difuso? Claro que pode, né? Mas tem requisitos, diz lá, o artigo 27, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado ou para o futuro, né? Então, é possível também em controle difuso a modulação dos efeitos. Pouco comum, né? Pouco comum se considerarmos que é uma relação particular que está sendo discutida, muito mais comum no controle concentrado. Por quê? Porque aí um número muito grande de pessoas pode ser afetado pela decisão, e aí tudo nos leva a tomar esse cuidado. Isso, Juarez, isso aí. Modulação é designar uma data? Sim, vai designar uma data. Vai dizer, olha, a partir daqui, então fixa um marco temporal hoje, ou fixa um marco temporal trânsito em julgado, ou fixa um marco temporal daqui 5 anos, tá? Porque daí você pode dizer, professor, mas aí não faz mais sentido, porque vai prolongar a inconstitucionalidade. É que às vezes existe toda uma logística criada e que dentro de 1, 2, 3, 4, 5 anos é possível ser revertida essa logística. E trazer menos prejuízo. O exemplo do pagamento dos precatórios que eu dei para vocês, da emenda constitucional lá e tal, 2009. Imagina só que loucura, todos os municípios, estados, a própria União, organizou seus orçamentos com base em plano plurianual, lei orçamentária anual, lembra que a gente tratou atrás? E aí, simplesmente, do nada, por conta de uma decisão do STF, constitucional não pode ser feito dessa maneira, a partir de agora começa a pagar todos os precatórios. Então, peraí, tem uma programação, tem uma lei orçamentária para respeitar, tem toda uma logística, tem pessoas que começaram a receber parcelado, e aí, como é que vai fazer? Então, para que haja essa adaptação. Então, modula, designa uma data futura para poder, enfim, declarar a inconstitucionalidade. Mais uma situação, trouxe para vocês um julgado aqui da possibilidade de modulação temporal de normas pré-constitucionais, tá? Normas pré-constitucionais. Então, é possível dizer que, olha, norma antes da Constituição, ela entrou, então ela não é inconstitucional, né? Ela não é inconstitucional, seria não recepcionada. No entanto, até que se adapte, é possível modular, modular esses efeitos. Parecido, ou pelo menos o raciocínio é o mesmo daquele que a gente já teve quando falou em situações constitucionais imperfeitas, quando falou de inconstitucionalidade progressiva, de dizer, olha, entrou em vigor uma nova Constituição, mas pelo que ela diz, juridicamente não vale aquela norma. Mas não tem outra forma de se fazer. Então, se prolonga, tá? Aqui é a mesma situação. Tranquilo até aqui, gente? Mais alguma pergunta além dessa do Juarez? Aliás, Juarez, te respondi. Isso é importante. Beleza. Nós vamos então agora para uma segunda parte, que é da cláusula de reserva de plenário. Essa parte é bem importante, eu pedi um pouquinho de atenção de vocês, né? Pera aí. Foi mal aí, gente. Me faltou voz aí, tô ficando velho, eu vou parar de fumar. Mas vamos lá. A cláusula de reserva de plenário, também que chama regra de plenário, outras normas, outros nomes que vocês podem encontrar aí pela vida de vocês,
Basicamente, consiste em dizer o seguinte, olha, no controle difuso, todo e qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade, mas, se o processo estiver no tribunal, existe um procedimento a ser adotado. Porque para o juiz está muito fácil, na sentença ele diz, vejo que é inconstitucional por esse motivo, ponto, julgo procedente. No tribunal, não. Tá no tribunal, não. Por quê? Os tribunais, eles são compostos por órgãos fracionários. Então, por turmas ou câmaras. Em geral, são compostas por 3 desembargadores, desembargadoras, e aí divididos por temáticas, né? Primeira turma ou primeira Câmara Civil, segunda Câmara Civil, primeira Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal, e assim por diante. E, às vezes, cada uma delas com temas diferentes ali dentro. Então, é civil, mas trata apenas de questão de, sei lá, consumidor. Não civil, né, de Código Civil, civil, nesse sentido mais amplo, ou não criminal. Outra vai tratar de tributária, Câmara da Fazenda Pública. Enfim, gente, cada tribunal vai ter uma organização. E a união de todas essas turmas, de todos os membros desse tribunal, nós chamamos de plenário, porque é pleno, é o tribunal pleno, todos. Né? Estou pleno, hoje estou pleno. É o tribunal, disse o tribunal. Esse é o tribunal. Quando um processo sobe da primeira instância para a segunda, ele vai para uma turma ou câmara. Ele não vai para o plenário, ele vai para a turma ou câmara. São esses desembargadores e desembargadoras que vão julgar. Tem 3, um relata, um pega, preside o processo, relata tudo, faz o primeiro voto e os demais, os outros 2, concordam ou discordam. Né? Geralmente o pessoal fala que é acordão porque está dormindo, tipo assim, está dormindo na sessão, daí o relator pergunta, como vota Vossa Excelência? O outro do lado, eu concordo. Está dormindo, porque está relatando, chatice. O segundo fala isso, o terceiro também está no terceiro sono. Concorda, dá aquele acordão, porque o cara, quando ele chama, ele dá aquele grito no microfone e acorda o colega. O processo sobe para esses 3 ou essas 3 pessoas. E vai ser distribuído aleatoriamente, sistema randomizado e tudo mais. Ponto. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade não pode ser feita por esse órgão fracionário, ou seja, por esses 3 camaradas. A declaração precisa ser feita pelo plenário, pelo tribunal todo reunido, tá? Tudo junto reunido, que o pessoal fala, né? Aqui do agente do Paraná. Então, basicamente, isso é a cláusula, ou essa é a regra do plenário, cláusula de reserva do plenário. Ou seja, não pode uma turma, até para que isso? Para evitar que a primeira turma declare inconstitucional, a segunda turma declare constitucional, a terceira declare inconstitucional, a quarta constitucional. E assim simplesmente não se sabe. Por quê? Porque são órgãos fracionários dentro de um tribunal. É preciso que o tribunal uniformize qual é o seu entendimento sobre aquela matéria. Né, sobretudo aqui, a questão constitucional. Então, somente, diz o artigo 97 da Constituição, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Tá? O plenário, ou alguém vai dizer assim, professora, mas eu li ali do respectivo órgão especial. O que é esse órgão especial? Calma, quando alguém é pego, por exemplo, no flagra. Não é nada disso do que vocês estão pensando. O órgão especial, ele é uma fração que representa o todo. Tá? É uma fração que representa o todo. O que eu quero dizer com isso? Imagina só um tribunal que tem 150 desembargadores. Vocês acham fácil reunir 150 desembargadores para que eles olhem um determinado processo, o meu processo do Juarez ali, para ver se é ou não inconstitucional a norma suscitada naquele processo. Todos eles vão se reunir, tendo um monte de serviço para fazer. Não vão, né? Não dá. E é por essa razão que existe o órgão especial, tá? É designado, e esse número,
esses integrantes, a forma de condução, é feita mediante a aplicação do regimento interno de cada tribunal, tá? O regimento interno de cada tribunal. É como, vamos pensar assim, já se preparem para irem se matando daqui a uns anos. Comissão de formatura, não sei o que, vocês vão se matar. Vai ser de vaca a vaca, faísca para todo lado. As duas turmas vão se reunir para discutir com a empresa, para discutir com as empresas, para discutir com a faculdade, para discutir com professores, sei lá, professores não, mas com a faculdade. Que data, requisitos, o valor, o lugar, a beca, foto. Se reunir todo mundo, ninguém vai decidir nada. E aí vocês vão designar, vão eleger uma comissão. Essa comissão de formatura representa todos os colegas da hoje 4N e da hoje N4, mas que serão futuramente N10 e 10N. Joia? Então isso é importante, é mais ou menos essa lógica de entender que tem um grupo que vai responder pelo todo, é uma fração do grupo, é uma fração do todo, que no entanto representa o todo. Então, nos tribunais acaba tendo isso. Joia? E como é que funciona lá, gente? Só para a gente deixar bem claro. Então, imagina assim, chega o processo lá para eles, chegou, eles olham, olha, eu acho que aqui é caso de declarar inconstitucionalidade. O que é que faz com o processo? Julga inconstitucional? Não. O próprio relator pega e fala, olha, remeto ao órgão especial ou ao plenário, mas remeto ao órgão especial em geral, remeto ao órgão especial para que analise a questão de declaração de inconstitucionalidade. Chega lá, o plenário ou o órgão especial analisa, declara, sendo o caso, declara a inconstitucionalidade daquela lei, vamos imaginar do artigo X da lei 2345178, e, eu coloquei assim como se fosse processo físico, né? Declarou, devolve para a turma. E a turma, com base nesse entendimento jurídico-constitucional firmado pelo plenário, é que vai julgar o processo, se é procedente ou se é improcedente, ou se é procedente integral ou parcialmente também, por exemplo. Pode ser que tenha dois pedidos, né? Um envolve matéria constitucional, outro não. Esse aqui pode ser julgado improcedente, mas esse aqui não tem nada a ver. Tá bom? Então, paralisa a atuação da turma para esperar o julgamento do órgão especial ou do plenário. E aí depois vem aqui. E esse julgamento acaba servindo para todos os demais órgãos fracionários, né, que orienta a atuação dos demais órgãos fracionários. Ficou bem claro isso, gente? Então, beleza, ficou ótimo. Vamos lá. Se eu falo em cláusula de reserva de plenário, não se aplica isso, obviamente, a juízes singulares, porque não é tribunal, né? Não se aplica às turmas recursais dos juizados especiais, os chamados juizados de pequenas causas, antigamente, hoje, juizado especial civil, juizado especial federal, juizado especial clientel criminal, por que não? Porque pode ter no crime também essa discussão. Nos juizados especiais, nós não falamos que é uma segunda instância, ela não é nem composta por, uma turma recursal não é composta por desembargadores, mas por 3 juízes. Então, a turma recursal, então, entrou com processo no juizado, vai ter uma sentença e vai subir, se você recorrer, claro, vai subir para uma turma recursal. Aquilo não é TJ, aquilo não é TRF, aquilo é turma recursal. Não aplica cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque o artigo da Constituição, 97, fala que impõe a reserva de plenário para os tribunais. Tribunais. Turma recursal não é tribunal. Professor, então, mas você disse que o Tribunal de Contas pode analisar a constitucionalidade também. Pode. Então, aplica-se a cláusula de reserva de plenário? Não, porque está se falando de tribunal jurisdicional, de tribunal do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não se aplica. E também não se aplica ao próprio STF, tá? Não se aplica ao próprio STF quando julga o recurso extraordinário, claro, porque é assim que sobe. E eu coloquei ali para vocês o porquê
é que não, coloquei um asterisco, até depois fiz leiam com mais calma, mas não se aplica, não precisa reunir os 11 ministros todas as vezes que chegar lá no processo. Uma razão também muito simples, né? O STF ele é composto por 11 ministros, tá? O presidente, e aí tribunais, aonde eu falei tribunais difusos ou você leu tribunais difusos? Mas a rigor, tribunais difusos, qualquer tribunal tem o poder difuso, tem o poder de fazer o controle de constitucionalidade difuso, tá? É disso que tribunais são Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, pode ser o próprio Superior Tribunal de Justiça, certo? Mas também em outros tribunais. A gente está trabalhando mais a parte civil ou criminal aqui, mas também poderia ser Tribunal Regional do Trabalho, TRT. O TRT pode analisar, vamos imaginar, teve a reforma, a deforma, né, trabalhista, reforma trabalhista 2017 ali e tal, e de lá para cá a gente só piorou muito, assim, muito. Mas eu vou segurar a minha crítica. Uma norma e tem várias ali, que seja inconstitucional, você pode entrar com o processo aqui em União da Vitória, vai o trabalho de União da Vitória, e aí o teu patrão recorrer, o empregador recorrer, ex-empregador recorrer para o tribunal, recorrer para o TRT. Lá é um tribunal também difuso, porque pode efetivar o controle difuso de constitucionalidade. Quais que... Vamos lá, não sei se eu já te respondi, mas você pergunta, Juarez. Mas que tribunais difusos? É isso que eu falei, qualquer um. TJ, na Justiça Estadual, Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, na Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. O eleitoral pode, né? Até o eleitoral, qualquer um pode. Aí você diz, a de reserva é em que tribunal? Todos. Todos os tribunais do Poder Judiciário precisam respeitar a cláusula de reserva de plenário, tá? A turma de todo e qualquer tribunal, ou todo e qualquer tribunal precisa respeitar. Eu digo a turma porque a turma precisa reconhecer e mandar para o plenário. Exceto o STF. Exceto o STF. Por quê? Porque se o STF tem previsto constitucionalmente um recurso chamado recurso extraordinário, que vai para ele, se a gente admitir que precise respeitar a cláusula de reserva de plenário no STF, nós vamos admitir que a primeira turma e a segunda turma não existem. Porque todo e qualquer processo que chegar lá, praticamente todo e qualquer processo, vai ter que reunir os 11 ministros. E isso não é minimamente plausível. Então, não se aplica nesse sentido, entende? Então, o teu recurso extraordinário vai lá para o STF, mas vai ser distribuído ou para a primeira ou para a segunda turma, tá? Tudo bem? Tudo bem aqui? Ah, beleza, então. Podemos prosseguir, então. Importante, tá? Importante. No STF, não é obrigatório ir para o plenário. No entanto, tá? No entanto, coloquei algumas situações aqui que o próprio regimento do STF exige que seja remetido para o plenário, para dar segurança jurídica, né? Quais são essas hipóteses? Desde que considere que é relevante a arguição de inconstitucionalidade e que o plenário ainda não decidiu, tá? Que o plenário ainda não decidiu, e que nem houve afetação do julgamento, que afetação é o regime de... vocês vão ver que tem regime de recursos repetitivos e especialmente que tem a repercussão geral. Aí tem a afetação, mas não vamos entrar nisso que vocês vão aprender em recursos, isso só vai atrapalhar hoje. Então esse é o primeiro requisito, desde que considere relevante a arguição de constitucionalidade e ainda tenha dúvidas, né? Ainda, se o plenário já tiver decidido, mas houver, por exemplo, o relator diz, olha, acho que aqui teve mutação constitucional, ou venha propor o reexame, e aí vai reunir o plenário, ou ainda, se algum ministro
propuser a modificação de uma súmula. Então, tá um entendimento simulado do tribunal, era só aplicar, ele vai dizer, mas eu acho que essa súmula ela não é mais compatível com o nosso ordenamento. Eu acho que é o caso de rever a súmula. O regimento interno prevê como editar a súmula e tal, o quórum e tudo mais. E aí pode submeter ao plenário para que todos julguem, para que transforme aquele julgamento em uma nova súmula. Tá bom? Nesses casos que eu disse, ele deverá, remeterá, então é obrigatório. Aqui já, nessa situação, poderá, nós estamos falando do STF controle difuso, tá? Poderá remeter ao plenário, tá? Quando? Quando houver matérias em que as turmas divergem, então a primeira turma entende que é constitucional, a segunda entende que é constitucional, ou ainda para prevenir, tá? Para prevenir divergência. Por quê? Porque às vezes em casos semelhantes, situações semelhantes, já se viu uma inclinação da segunda turma, por exemplo, a declarar inconstitucional, enquanto a primeira turma tende a dizer que é constitucional, para que evite, porque senão vamos imaginar, o processo do vizinho A vai para a primeira turma, do vizinho B vai para a segunda turma. Chega no STF, na última instância do Poder Judiciário brasileiro, e um ganha e outro perde. Então, para evitar que isso aconteça, poderá o relator suscitar a reunião do órgão especial ou do plenário, nesse caso aqui do plenário, porque não existe órgão especial no STF, porque não tem o número mínimo. Qual é o número mínimo? 25 membros no tribunal para poder eleger um órgão especial. Como o STF tem só 11, não tem, tá bom? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tá. Meu Deus do céu. Vamos lá. E como é que é feita essa votação lá? Tá? Ela exige um quórum, tá? Um quórum de maioria absoluta. De maioria absoluta. Ou do pleno, do tribunal, do plenário, ou do órgão especial, para declarar inconstitucional uma norma. Tá? Para declarar inconstitucional uma norma. Ah, professor, mas e se deu 49? 49 não é mais da metade. Não é. 49%. Não dá. Tá? Mas é um número expressivo. Mas presume-se a constitucionalidade da lei. Ponto. Joia? Outra situação, meus amigos e minhas amigas. Outra situação. Eu já falei aqui que o órgão especial vai ser com 25 membros, para tribunais com mais de 25 membros, e como o STF não tem esses 25, não vai ter lá, tá bom? Aqui. Outra situação que eu queria destacar para vocês. A cláusula de reserva de plenário, ela só diz respeito à declaração de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Só aqui. Ah, professor, mas e no caso de interpretação conforme a Constituição que a gente já aprendeu? Não. Ah, professor, mas e se tratar de norma prévia à Constituição, portanto, de questão do fenômeno da recepção? Não. Não. É para declarar inconstitucional, dizer é inconstitucional o artigo X da lei tal. Para isso, cláusula de reserva do plenário. Para todas as outras existe Mastercard. Mentira, para todas as outras não precisa, tá? Quando o relator reconhece vamos imaginar, tá lá os três, o relator diz é constitucional, tá ok essa lei, tá ok, é constitucional. Não tem por que mandar para o plenário. Se já falei, interpretação conforme a Constituição, não recepção, já falei, tá? Se falar, aqui a interpretação conforme a Constituição deve ser interpretado assim, não precisa. Ainda, decisões em caráter liminar, ou caráter cautelar, ou qualquer coisa assim. Ou seja, o relator decide liminarmente, tá? O relator decide sem ouvir os demais, de repente, numa situação fática, situação concreta. Precisa mandar para o plenário? O que é mandado para o plenário é o mérito para o julgamento definitivo. E aqui, esse item um pouquinho maior, tá? Se o tribunal já houvesse pronunciado sobre aquela questão, basicamente a turma não precisa mandar mais uma vez. Então, imagina, o processo 1
Chegou, era A versus B. Foi mandado para o plenário, para o órgão especial, decidiu, voltou aquela decisão, e nesse processo 1 foi julgado lá o processo 2. Acabou. Processo 2 vem. Processo 2 é igual ao processo 1, né? Só as partes são diferentes, mas é mesmo fundamento legal, mesma obrigação, mesma coisa. Vai mandar para o plenário de novo? Vai mandar para o órgão especial de novo? Claro que não, senão vai ficar que nem idiota. Manda, volta para fazer a mesma coisa. O que vai fazer? Aplicar o pronunciamento prévio, aplicar a decisão que já foi proferida. Por isso que eu disse lá atrás que essa decisão vai servir para os órgãos fracionários decidirem a partir de então, a partir dali, a partir de outros processos. Tá joia? Tranquilos aqui? Então, cláusula de reserva de plenário, esse apenas não vai invalidar o enunciado da questão que eu vou fazer, hein? Apenas para declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Não para outras situações. Tá? Não para outras situações. Isso tudo para evitar que o órgão especial tenha que se reunir, até porque isso demanda bastante tempo. Uma lei toda pode? Pode, desde que... Aí vem a questão, Juarez, assim, não é impossível, no entanto é pouco provável. Por quê? Porque numa situação concreta, não é uma lei inteira que fundamenta uma obrigação, um negócio jurídico, por exemplo, uma situação jurídica. É um ou mais artigos de uma lei, ou de mais de uma lei. Mas a lei inteira, muito difícil. Salvo leis curtinhas, né? Primeiro artigo. Fica instituído tal coisa. Artigo 2º. Entre em vigor na data da publicação. Aí pode ser. Aí pode. Mas é difícil acontecer, né? Tem 50 artigos. Um negócio jurídico não vai envolver 50 artigos. Né? É muito difícil. Então, possível, mas improvável. Para burlar, para sair, justamente, por que eu vou falar da súmula vinculante 10 aqui do STF? Justamente por essas situações aqui, muitos tribunais chegaram para burlar a cláusula de reserva de plenário, dizer que não declarar inconstitucional, mas decidir, no final das contas, como ser declarada inconstitucional a lei fosse. Então, para evitar isso, foi editada uma súmula vinculante pelo STF, obviamente pelo STF, porque só o STF pode fazer súmula vinculante, dizendo: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Certo? É aquela famosa assim, não declara inconstitucional, no entanto, trato como inconstitucional, dizendo, não pode aplicar essa norma aqui, porque ela não respeita a Constituição, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai, e julga procedente e improcedente. No final das contas, não declarou inconstitucional, mas tratou como se inconstitucional fosse, como razão de decidir. Portanto, burlou. Então, isso é errado, isso é ilegal, o STF está dizendo que isso é inconstitucional, inclusive, e precisa mandar. Tá bom? Tranquilo? Importante, coloquei aqui também, a súmula não está se referindo a situações de interpretação conforme a Constituição, não está falando de nada, está falando que a inconstitucionalidade de uma norma, desde que visualizada e dê a entender que a turma entende que é inconstitucional, não pode dispensar a cláusula de reserva de plenário. Tá, gente? Tranquilo? Coloquei aqui, tem uma citaçãozinha para a gente não vou ler para vocês, enfim, já não perder tempo. Alguma dúvida até aqui, gente? Se vocês queiram sanar, antes de eu tratar aqui, eu acho que a gente já consegue... consegue trabalhar bem. Suspensão da execução da lei pelo Senado Federal. Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui é interessante, tá? Vocês viram que quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma no controle concentrado, isso vale
para todo o território nacional. Tem efeito erga omnes e vinculante, inclusive, aos órgãos do executivo, do judiciário, exceto ali o plenário, né? E não ao legislativo na atividade típica. Tudo bem, tem efeito vinculante e erga omnes. Mas e quando o STF decide em controle difuso, também tem? Eu acabei de dizer que não, que tem efeitos interpartes no controle difuso. Porém, a Constituição criou um mecanismo interessante. Que mecanismo é esse? Prestem muita atenção. É um mecanismo de suspensão dos efeitos da lei por meio do Senado Federal, tá? Por meio do Senado Federal, a partir de uma decisão proferida pelo STF em sede de controle difuso, tá? Repito, é a possibilidade do Senado Federal suspender os efeitos de uma lei, total ou parcialmente, mediante a aplicação de uma decisão do STF proferida em controle difuso de constitucionalidade. Difuso. Por que não concentrado, professor? Porque o concentrado já tem efeitos erga omnes, a lei já não vale mais. Precisa aqui, tá bom? Artigo 52 da Constituição, inciso 10. Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Tranquilo? Isso. Isso vai cair na prova, inclusive, já estou avisando. Prestem muita atenção, isso vai cair na prova. Talvez mais uma oportunidade. Então já estudem isso, marca um X ali, isso para valorizar vocês que ficaram aí. Tá? Vai ter uma questão, assim, uma com certeza, talvez duas envolvendo isso aqui. Talvez duas, mas uma, olha, certeza. Tá? Basicamente, tem o regimento do STF até aqui falando, tá? Regimento do STF aqui falando, eu trouxe para vocês. É um trabalho meio chato pesquisar regimento interno dos tribunais ou das casas legislativas, mas é nosso papel. Diz assim, o artigo 178 do regimento interno do STF. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade, na forma prevista nos artigos 176 e 177. Sim, Joades. Far-se-á a comunicação logo após a decisão à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do trânsito em julgado, ao Senado Federal para os efeitos do 42 VII 7 da Constituição. Tá? Então, gente, basicamente, o STF julgou inconstitucional determinada norma, comunica. Pode o Senado fazer isso que o Juarez perguntou. Daí, pelo Senado, será erga omnes? Sim. O processo era A contra B. Quando o STF comunica o Senado Federal, e o Senado Federal não é obrigado, a gente precisa entender isso, o Senado Federal tem um ato discricionário, ele pode, como não pode, suspender. Com base naquela decisão já transitada em julgado, ele pode editar uma resolução, que é um daqueles instrumentos normativos que a gente já viu, editar uma resolução estendendo os efeitos da decisão do STF a toda a coletividade, portanto, atribuindo efeitos erga omnes a uma decisão que é, por sua própria concepção, interpartes. Interpartes. Isso evita, por exemplo, uma série de repetição de norma, de ações com base na declaração de inconstitucionalidade daquela norma, porque a partir dali já não vale mais. Tá? Lembrando, é um ato discricionário. O que é um ato discricionário? É diferente de um ato vinculado. O ato, nossa, dando 10h30, né? Vai até aquela soneira. Maior ainda. O que é que basicamente é um ato discricionário, a diferença por um ato vinculado que vocês vão estudar no direito administrativo? Um ato vinculado, o agente está integralmente, qualquer passo, cada ato, cada vírgula já está determinado de modo muito específico pela lei. O ato discricionário também está determinado pela lei e é vinculado a cumprir. No entanto, existe, é muito perigoso falar isso, mas uma margem de liberdade para o agente público ou para o agente do Estado. Vamos pensar em lato sensu. Aqui o Senado tem essa margem de liberdade, dizendo, olha, você pode ou não pode, caso não ache interessante, estender os efeitos a toda a coletividade da decisão do STF. Tá bom? É um ato discricionário. No entanto, gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui.
Coloquei. No entanto, tá? No entanto, a discricionariedade está em escolher se vai ou se não vai estender os efeitos, vai guardar, né? Se não vai estender os efeitos da decisão do STF. Agora, se estender os efeitos, o Senado Federal está absolutamente vinculado aos termos da decisão do STF. Ou seja, o Senado Federal não pode incluir mais um negocinho. Não pode tirar um. Não, é assim, ou aplica ou não. É tudo ou nada. Ou aplica ou não. Não é aplica parcialmente. Se aplica, pega toda a decisão e diz: se disse que o artigo tal, tal e tal são inconstitucionais, pois então artigos tal, tal e tal serão suspensos por resolução do Senado Federal. Ah, mas o Senado acha que é só o artigo tal. O cacete, não pode. Tem que aplicar integralmente. Ou aplica tudo, nos três, ou não aplica nada. Tá joia? Trouxe aqui uma divergência doutrinária, enfim, mas basicamente prevalece que os efeitos acabam sendo erga omnes, alcançam todo mundo, e também ex nunc, tá? Ex nunc não retroage. Então, só a partir dali. Só a partir dali. Que é uma forma, um enjambre, né? Para diferente. Não tem participação popular, não tem nada, não tem escure dessa forma para participar como no controle concentrado teria. Então também não é justo nesse sentido. Joia? Tranquilo? Então esse que está em negrito aí deve-se ter os usados. Guardem. Guardem. Vai cair na prova. Tá? E mais um detalhe importante, no controle concentrado, e nisso aqui eu termino na aula que vem, a gente continua. No controle concentrado, leis municipais, por exemplo, em uma ADI, não cabe, tá? Não cabe. Mas aqui nessa situação é diferente. É possível que o Senado Federal suspenda não apenas as leis federais, porque o que nos leva, sendo Senado Federal, a gente imagina só as normas editadas pela União, né? Mas não. Também as leis estaduais, portanto, editadas pelas Assembleias Legislativas, como as leis municipais editadas pelas respectivas câmaras de vereadores, nesses casos também o Senado pode suspender com base em um julgamento do STF de controle de constitucionalidade difuso. Tá joia? Não tem. E aqui, por quê? Porque o Senado. Que beleza, hein, meus amigos? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Beleza. Beleza. Esse o Meet aí. Nem o Meet está aguentando o final do ano aí, né, gente? Deu 10h30, ele derruba. Mas só para encerrar aqui a nossa conversa. O Senado é federal, o Senado aqui age como órgão nacional. Nacional é aquilo que diz respeito a todo o território nacional, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Quando nós falamos que é federal, nós não nos referimos a isso, nós nos referimos à União enquanto unidade da federação, uma unidade da federação como qualquer outra, tá? Aqui o Senado age como um órgão de caráter nacional, tá? Portanto, então, por isso não vai ferir o equilíbrio entre o pacto federativo não será comprometido por isso, por essa razão. Tá joia? Pergunta que o Juarez fez ali, ex nunc a partir da declaração do Senado Federal. Isso, Juarez, isso. Tem as divergências, como eu disse, mas prevalece esse entendimento de que o Senado Federal estende esses efeitos e então
Então não vai retroagir, nem é para o futuro, nada disso. Tá joia, gente? Tranquilos e tranquilas aqui? Na aula que vem nós falamos sobre ação civil pública. Só tem um elemento aqui, mas eu quero falar com um pouquinho de calma para vocês. E ele até vai, ele é controle difuso, mas ele se comunica bastante com o controle concentrado, tá bom? E aí a gente termina amanhã. Chame seus amigos, chame todo mundo. Amanhã eu explico isso, explico o controle concentrado, que é importantíssimo, 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 importantíssimo. Tá joia? E aí a gente encerra a nossa disciplina amanhã.